Olá, minha gente, bom dia. Prepare-se para o melhor domingo da sua vida, primeiro dia da semana, e eu continuo falando sobre os 30 dias para conhecer Jesus. Prepare-se para uma palavra de impacto. E o tema da palavra de hoje é conhecendo Jesus no meio da acusação. Repetindo, conhecendo Jesus no meio da acusação. Antes de continuar a palavra, eu peço para você deixar a sua curtida, o seu comentário, se inscreva no meu canal, faça com que este meu canal no YouTube alcance outras pessoas. A Bíblia diz no Evangelho, segundo escreveu o evangelista João, no capítulo 8, que uma mulher foi pega pelos religiosos em adultério. E eles trazem aquela mulher até Jesus, acusando aquela mulher, mesmo que o adúltero não foi trazido, não se pode confirmar de que o caso era verídico, se sabe que ela vivia no adultério, mas não se pode confirmar de que aqueles homens de fato haviam flagrado aquela mulher no ato do adultério. Eles queriam testar Jesus e trouxeram aquela mulher para que Jesus autorizasse o apedrejamento daquela mulher. Aquela mulher estava diante de 3 tribunais. O primeiro tribunal, o tribunal da religião, era o primeiro tribunal, pois os fariseus estavam ali inquietos, incomodados com o ministério de Jesus, e eles queriam usar aquela situação em nome da religião judaica para condenar aquela mulher, usando então o ministério de Jesus para aquele ato destrutivo e maligno. O segundo tribunal era o tribunal da lei. Eles apelaram para a lei de Moisés, dizendo: a lei de Moisés manda que tais mulheres sejam apedrejadas. Eles estavam usando a palavra de Deus para, de fato, condenar aquela mulher. E o terceiro tribunal que aquela mulher estava apresentada era diante do tribunal de Jesus, o tribunal de uma nova filosofia, de uma nova mensagem. E o tribunal da religião condenou ela à morte. Usaram o tribunal da palavra de Deus, da lei, para condenar aquela mulher à morte. Agora restava aquela mulher apelar para um tribunal que ela não apelou. Ela foi trazida, ela não apelou. Mas então Jesus olha para o tribunal da religião, o tribunal que estavam usando a palavra de Deus, e diz: aquele que não tem nenhum pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Aqueles homens fizeram um autoexame e não foram capazes de apedrejar aquela mulher. E quando Jesus ficou a sós com aquela mulher, ele pergunta: aonde estão os teus acusadores? E aquela mulher olhou e não viu nenhum acusador sequer. Existem pelo menos 3 tipos de acusadores que sempre tentam acusar a sua vida, seu passado, seu presente e seu futuro. O primeiro tipo de acusador é o acusador do passado. É aquele tipo de voz que sempre condena você por um erro que você cometeu, um lapso, um deslize, uma decisão até precipitada. Existem erros morais que você comete, existem erros administrativos, existem erros institucionais. Muitos líderes, empresários, pastores, gestores, eles cometem erros institucionais. E quando um líder toma uma decisão institucional, administrativa errada, ele atrasa todo o processo que Deus tem. A Bíblia diz que Deus cobrou de Davi um erro institucional que Saul havia cometido quando era rei, e veio uma fome em Israel de 3 anos consecutivos. Então Davi foi orar a Deus e Deus disse: um erro institucional foi cometido. Você precisa fazer o conserto do erro que Saul como rei cometeu. Existe também a voz que acusa, não é só a voz do passado, existe a voz do coração. E o que é a voz do coração que te acusa? É aquele tipo de voz que sempre mostra para você que o seu coração, ele é frágil, que o seu coração está certo, ou que o seu coração está errado. Tem a voz do ego e a voz da fraqueza do coração.
A voz do ego é quando o seu coração diz: você está certo, você conhece, você é capaz, você tem dinheiro, você tem recurso. E a voz da fragilidade é aquela voz que diz: você não pode, você não vai. Então essa voz também acusa, dizendo: você é fracassado. E a voz do ego que diz: você está preparado quando você não está. E a terceira voz que te acusa é a voz do diabo. A Bíblia diz que o diabo se apresenta diante de Deus constantemente nos acusando, mas a Bíblia diz em 1 João capítulo 2 e versículo 1: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Você que hoje quer colocar a acusação de lado e ter uma nova experiência com Jesus, repita comigo esta oração: Senhor Jesus, eu me liberto agora da voz dos meus acusadores, dos tribunais dos homens e da religião. Eu me arrependo pelos pecados morais, espirituais, institucionais, administrativos, financeiros, emocionais, carnal. Senhor Jesus, lava-me com teu sangue redentor e faça de mim agora um acusado perdoado, uma acusada redimida. A partir de hoje, eu me liberto da síndrome da rejeição causada pela acusação, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.